Olá, amigos do canal Crescer na Fé. Estamos aqui mais uma vez para comentar mais um livro das Sagradas Escrituras do Novo Testamento. Já estamos falando dele há algum tempo, não é? Então, nós convidamos você a ficar conosco. Se você já é inscrito no nosso canal, deixe o seu comentário, deixe o seu like, compartilhe o vídeo para que mais e mais pessoas possam conhecer esse conteúdo. Quem sabe esta palavra alcance o coração de alguém que esteja necessitando. Se você não for inscrito, se inscreva e também acompanhe conosco os comentários que fazemos aqui a respeito da palavra de Deus. E assim nós juntos vamos fazendo a evangelização acontecer, não é? Neste mundo tão necessitado de luz, de direção e com certeza muito necessitado da pessoa, da mensagem, da palavra, da salvação que está radicada em Jesus Cristo. Então assim nós convidamos você a ficar conosco neste dia, neste encontro, para comentarmos um pouquinho o Evangelho de São Lucas. Vamos juntos! Caros amigos, antes de entrarmos propriamente dito no nosso tema de hoje, que é o Evangelho de São Lucas, nós convidamos você a rezar conosco para que Deus possa, na sua infinita misericórdia, nos auxiliar a fazer com que a sua palavra possa chegar até aqueles corações que de fato necessitam, da forma tal qual ela precisa chegar, tá certo? Então que o Espírito Santo nos venha em socorro à nossa fraqueza e nos auxilie. E para tanto nós vamos pedir a sua graça e convidamos você a estar conosco também fazendo este momento de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caros amigos internautas, você que participa aqui do nosso programa Crescer na Fé. Hoje nós vamos comentar o Evangelho narrado por São Lucas. Você sabe que nós temos 4 evangelhos tidos como canônicos. Dentro de toda a Bíblia, nós temos um grupo dentro do gênero literário identificado como evangelho. São os chamados livros históricos, porque falam da história aí de Jesus, não é? As suas palavras, seus atos, suas práticas, que ficaram registradas pelos seus discípulos, pela comunidade, enfim, são o resumo daquilo que ele fez, daquilo que ele falou e de como ele se apresentou ao mundo. Pelo menos um pequeno resumo disso. Temos 4, como dissemos, considerados canônicos, porque evidentemente temos outros que são considerados ou catalogados como apócrifos ou, de um modo bem geral, dito como não inspirados, que não figuram dentro do que nós temos de padrão chamado Bíblia Sagrada, não é? Não que eles não tenham algum valor até literário, tá
certo? Eles podem, estão disponíveis, inclusive, para que possamos consultá-los, porém, como regra de fé, como aquilo que agrega algo para que a gente possa compreender melhor o cerne da salvação, aquilo que diz respeito propriamente à salvação, que na verdade, por isso dissemos, se resume nas palavras, atos, não é? Na manifestação de quem? De Jesus Cristo. Tudo que gravita em torno, na verdade, são acessórios. O principal é esse. Por isso, a canonicidade também passa por esse critério, não é verdade? Tanto que São João vai dizer que se a gente fosse escrever os livros a respeito de Jesus, seriam inúmeros, infindáveis, que, segundo ele, nem todos as bibliotecas do mundo comportariam a quantidade de livros que seriam escritos a respeito. Então, eles tomaram como base o que era essencial para que as pessoas conhecessem a respeito de Jesus, da sua palavra, da sua ação, das suas práticas, que as levassem ao conhecimento dele e, consequentemente, à salvação, tá certo? Por isso, então, nós temos essa categoria de evangelhos. 4 evangelhos canônicos, dentre eles nós temos uma outra subdivisão, que são chamados os sinóticos, que são os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Por quê? Porque são os evangelhos que são considerados semelhantes, ou seja, eles podem ser colocados sob uma análise comum a respeito dos textos, a respeito do conteúdo, a forma de escrita, eles podem ser comparados, não é? O Evangelho de São João não segue essa mesma referência, esse mesmo critério, por isso ele fica à parte desta subdivisão. Então, sinótico nós temos 3 e mais um que é o Evangelho de São João, formando aqui os 4 evangelhos que temos. Hoje nós falamos do Evangelho de São Lucas. Já falamos, inclusive, do Evangelho de São Marcos, que foi o primeiro evangelho a ser escrito, e aí nós temos o Evangelho de Lucas. Lucas foi escrito provavelmente entre 70 e 80 depois de Cristo. O autor do Evangelho, não é? O evangelista São Lucas, ele se apresenta como um interessado em escrever essa história sagrada, sob o ponto de vista talvez assim um pouco mais dedicado à pesquisa, de uma forma talvez mais ordenada que os outros tenham escritos, mas não deixa de ser uma obra, não é? Que tanto que entrou para o cânon das Sagradas Escrituras, é inspirada e que com certeza muito vai nos ajudar a conhecer Jesus Cristo. Lucas não conheceu Jesus. Isso nós deduzimos, não é? Os autores deduzem, até porque ele não está no rol dos apóstolos que o próprio Evangelho traz, e ele, na verdade, conhece Jesus por vias indiretas. A via indireta pela qual Lucas provavelmente teve conhecimento da pessoa de Jesus foi o apóstolo Paulo, porque Lucas foi um companheiro de Paulo, né, do grande apóstolo Paulo, que também não conheceu Jesus histórico. Ele vai ter uma experiência que, segundo ele, se dá na estrada de Damasco, relatada, então, pelo próprio Lucas, autor de Atos dos Apóstolos também. E depois nós vamos ter algumas coisas na carta de São Paulo, principalmente a carta aos Gálatas, onde Paulo vai falar um pouco dessa sua experiência, tá certo? Então Lucas chega a Jesus pelas mãos de Paulo e ele então decide fazer uma pesquisa, é isso que nós vamos ver no seu prólogo, tá certo? E ele vai escrever principalmente para os cristãos vindo da cultura helênica, né? Ou seja, aqueles que não estão diretamente radicados com a cultura ou com a herança de Israel, mas são cristãos que vêm
do chamado paganismo. Por isso esse termo, helenismo, né? Os helênicos, ou seja, aqueles que não são judeus pertencem a essa outra grande categoria. Portanto, o Evangelho de Lucas, ele quer também chegar ao coração dessas pessoas. E ele então vai usar, evidentemente, algumas ferramentas, vamos dizer assim, redacionais para escrever o seu evangelho, e uma delas, na verdade, não vai ser estar muito ligada ou dependente, por exemplo, de toda aquela tradição do chamado Antigo Testamento ou Primeiro Testamento. Embora, evidentemente, nós já afirmamos várias vezes aqui, o Novo Testamento, ou o Segundo, ele nada exclui do Antigo. Na verdade, isso já um entendimento, evidentemente, que a própria igreja tem. O Novo Testamento, ou o Segundo Testamento, ele não invalidou o Antigo, embora uma heresia já na igreja primitiva tentasse defender essa tese, que não prosperou, tá certo? Então, tanto o primeiro ou o antigo, quanto o segundo ou o Novo Testamento têm o mesmo valor, compõem a mesma história, fazem parte da mesma história da salvação. Indo para o nosso texto, o que nós encontramos logo de interessante? A intenção do autor. Diz aí no prólogo o autor deste evangelho: visto que muitos já tentaram compor uma narração dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nola transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra, a mim também pareceu-me conveniente, após acurada investigação de tudo desde o princípio, escrever-te de modo ordenado, ilustre Teófilo, para que verifiqueis a solidez dos ensinamentos que recebestes. Portanto, aqui nós já temos a intenção que esse autor escreve. Ele quer, a partir do momento que ele teve conhecimento, que ele soube, ele também se interessou por escrever alguma coisa. E de que forma ele fez isso? Ele quis fazer como uma forma até bastante fundamentada, pesquisada. As fontes, então, que ele cita para esta composição do seu evangelho não poderia ser diferente. Aqueles que desde do princípio foram testemunhas e ministros da palavra. Portanto, ele vai, evidentemente, usar fontes que os outros evangelistas também usaram, que, na verdade, na bibliografia, na pesquisa, na exegese, nós vamos encontrar principalmente a famosa fonte que na verdade foi o texto originário, não é? De escritos atribuídos a Mateus, em aramaico, a respeito de Jesus, que serviu de base tanto para o evangelho de Mateus, quanto de Marcos, quanto de Lucas. E cada um depois foi também fazendo aí os seus acréscimos. Mas importante notar que Lucas fala: olha, eu quero fazer uma obra que tenha solidez, que tenha credibilidade. Então eu vou às fontes, às testemunhas oculares dos fatos. Evidentemente, ele fez um trabalho de investigação ou de pesquisa, como queiramos dizer. Tá certo? Partindo daí, o que seria interessante analisarmos no Evangelho de Lucas de uma forma bem breve, até por conta do nosso tempo, não é? Qual é o sentido teológico ou a intenção teológica do evangelista São Lucas quando ele escreve o seu Evangelho? Nós já vamos dizer uma das chaves de leitura aqui que é fundamental para o Evangelho de São Lucas. Você sabe que o Evangelho de São Lucas, ele, na verdade, o autor do Evangelho de São Lucas, ele escreveu duas obras. Ele escreve tanto o Evangelho, quanto ele escreve Atos dos Apóstolos. E o interessante de percebermos nisso é que quando Lucas vai escrever o seu evangelho, no evangelho, ele fala a respeito de Jesus Cristo. No
Em Atos dos Apóstolos, o segundo evangelho, como alguns vão até dizer, é um livro, é um evangelho em 2 volumes. No primeiro, na verdade, a pessoa de proa, a pessoa fundamental, evidentemente, é Jesus Cristo. No segundo, seria um outro evangelho, só que seria o evangelho do Espírito. Ou seja, no evangelho propriamente dito, ele fala das ações de Jesus. Em Atos dos Apóstolos, na verdade, a grande figura, o grande personagem, o grande agente é o Espírito Santo. Portanto, seria o evangelho de Jesus e depois o evangelho do Espírito Santo. E essa é uma das chaves fundamentais no evangelho de Lucas. Ele associa muito isso, tanto que você vai ver no relato, obviamente vai estar em outros evangelhos, mas na anunciação, a elaboração da encarnação, do evangelho, do nascimento de Jesus, você vai ver ali a presença sempre marcante também e acentuada do Espírito Santo de Deus, não é? Aqui também, para ficar também ressaltado, no capítulo 11, quando os outros evangelistas também vão falar dessa passagem, que é a famosa passagem que fala para nós do Pai Nosso, da oração. Mas Lucas, Lucas, quando ele vai finalizar esse trecho, ele vai mais além, ele elabora, e um dos assuntos que ele liga imediatamente a esse mesmo contexto que os outros evangelistas, na verdade, não chegam até lá, ou por outros motivos, mas Lucas faz questão de reelaborar e alargar essa questão do pedido, da oração, e ele vai terminar de uma forma muito interessante, falando a respeito da eficácia da oração. Veja, o tema aqui é oração. Vai estar presente em todos os evangelhos. Até porque vai falar da oração do Pai Nosso. Mas Lucas, quando ele vai fechar esse sentido desse tema, ele fala da sua eficácia. E na eficácia, ele traz para nós esse acento que é muito importante. Então acompanhe comigo o capítulo 11, no versículo 9. Também eu vos digo, pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, acha, e o que bate, se lhe abrirá. Quem de vós, sendo pai, se o filho pedir um peixe, em vez de peixe lhe dará uma serpente? Ou se ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que lhe o pedirem. Veja, Lucas aqui, ele fala não só da oração, mas ele fala da eficácia, ele fala inclusive do grande conteúdo e do grande pedido que seria desta oração, qual seja, pedir o Espírito Santo. Mais do que tudo, o Pai quer nos dar o Espírito Santo. Então, por isso que o segundo livro de Lucas pode ser chamado o Evangelho do Espírito. Então, quando nós vamos olhar o Evangelho de São Lucas, várias são as chaves de leitura, vários são os temas que ele também perpassam o Evangelho. E um deles, sem sombra de dúvida, é a ação do Espírito Santo. Um segundo que está diretamente ligado a isso, e exatamente nesse capítulo que acabamos de narrar para você, é exatamente a oração. A oração é um outro tema corrente no Evangelho de São Lucas. Você vai poder perceber, e faça isso se você tiver possibilidade, analise o Evangelho e olhe como Jesus rezava. Todas as vezes que Jesus vai no momento crucial da sua vida, esse momento é precedido pela oração. Seja antes no deserto, seja no seu batismo, é momento de epifania e de oração. Jesus que vai no Getsêmani rezar, e Lucas traz as palavras que Jesus diz que ele se angustiava. Então ele vai, de uma certa maneira, narrando para nós a oração. Tamanha é a importância que ele dedica a esse tema. Outro momento importantíssimo permeado na oração. Antes de Jesus escolher os seus discípulos, ele passa a noite inteira
em oração, diz o Evangelho de São Lucas. Então a oração é algo para Lucas fundamental. Por quê? Porque a oração é a chave que abre para o mistério. A oração é a chave que vai abrir para a contemplação, para a graça, para o conhecimento, evidentemente, de Deus, não é? Então, são vários os temas que Lucas vai usando no seu evangelho, compondo a sua obra e que são fundamental e importantes. Então, falamos da oração, falamos do Espírito Santo. Um outro tema também muito importante é quando Lucas trabalha a questão do caminho, você vai perceber que Jesus, no Evangelho de Lucas, ele é apresentado como alguém que está numa grande viagem, Então é um mestre que se desloca, é um mestre que ele vai começar na Judéia, depois ele vai para a Galiléia, como os outros evangelhos também, obviamente, porque foi essa dinâmica que Jesus adotou. Mas o evangelho de Lucas ele vai ter também um sentido teológico que nós vamos tomar aqui, tá certo? Como final, como fechamento para entendermos o seu evangelho. Mas antes disso, tem um outro tema que é fundamental e que Lucas trata como ninguém no seu evangelho. Lucas é o evangelista da misericórdia. Lucas é o evangelista que traz a face misericordiosa de Deus, principalmente nas parábolas que ele conta. Se você olhar os outros evangelhos sinóticos, nós vamos ter várias parábolas. Por exemplo, Mateus vai dedicar o capítulo 13 inteiro para as parábolas do reino. Lucas, no seu capítulo 15, né, ele vai comentar sobre as parábolas da misericórdia. Então lá ele não vai tratar das parábolas só do reino, ele trata das parábolas, dedica praticamente tudo isso às parábolas da misericórdia, que são aquelas parábolas que também nós conhecemos: a ovelha perdida, a dracma perdida e depois o filho perdido. Veja, olha a composição que Lucas faz. Nós podemos perder a salvação ou estamos num estado de distanciamento de Deus, e isso pode se dar em vários aspectos da vida. Nós podemos estar distante fisicamente, fora do contexto, como uma ovelha perdida que se desgarrou do rebanho. Portanto, ele deixa, e aí vem a misericórdia de Deus, porque ele deixa 99 e vai atrás daquela que se perdeu. Nós também podemos nos perder ou perder valores vivendo dentro da nossa própria habitação, dentro de nós mesmos. Aí vem a didracma perdida e de novo ressalta a misericórdia. A misericórdia de Deus no Evangelho de São Lucas, ela é desconcertante sobre todos os aspectos. Porque se julgarmos quem é que deixa 99 ovelhas sob o risco de perder para ir atrás de uma, é um risco muito alto. Mas Deus, como é misericórdia, ele arrisca. Ele arrisca ainda que seja por uma única ovelha. A mulher que perde uma didracma no meio dos tijolos da casa, porque as casas assim eram construídas, os solos eram feitos desta forma, ela luta para encontrar essa didracma, que na verdade é uma moeda praticamente sem valor. Quando ela encontra, o que ela faz? Ela faz uma festa. Ou seja, com certeza ela gastou muito mais na festa do que na procura da moeda. É um contrassenso para dizer o quê? A misericórdia de Deus, ela é sempre mais abundante, supera muito mais do que a gente possa imaginar. E por fim, o que dizer da parábola do chamado filho pródigo ou do pai misericordioso? Esta, na verdade, até pelo tempo não temos condições de comentar, mas de certa maneira dispensa até os nossos comentários, não é? Ou seja, o filho que perde tudo e o pai o recebe de volta e lhe devolve toda a dignidade perdida. Veja, então, o evangelho da misericórdia, o evangelho que vem de encontro à miséria do coração
humano. Por isso que Lucas também é tão cativante assim. Agora, sob o ponto de vista teológico, para a gente entender também esse movimento dentro do Evangelho de São Lucas, nós temos duas grandes divisões. Jesus que vai para a Galiléia e faz todo o seu trabalho lá, toda a sua obra missionária, e a partir do capítulo 9, versículo 51, se você tomar aí na sua Bíblia comigo, é o grande marco desse evangelho que nós vamos poder perceber também este grande movimento dentro do evangelho. Até então, capítulo 9, versículo 50, Jesus estava atuando na Galileia. Chega o momento de uma decisão. É 9:51. Aí ele diz assim: quando se completaram os dias de sua assunção, ele tomou resolutamente o caminho de Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Ou seja, ele decidiu que era hora de subir a Jerusalém. E por que nós temos esse sentido de subida? Exatamente para mostrar que Jesus está numa viagem. Ele vai de um lugar para o outro. E esta viagem geográfica, porque Jerusalém fica 800 metros acima, né, da região ali, pelo menos da Galileia, da região do Mar da Galileia, então é uma subida. Por isso que Lucas usa o termo ascensão, porque essa subida, ela é geográfica, é física, mas ela também é teológica. Ele sobe não simplesmente para a cidade, mas ele sobe para a sua própria ascensão. É de lá que ele ascenderá ao céu através da sua paixão, morte e ressurreição. Então, nessa subida, Jesus vai então fazer o último estágio de formação dos seus discípulos, para que depois que vier Pentecostes, que Lucas vai trabalhar muito bem em Atos, os discípulos estejam preparados para dar continuidade à obra do Mestre. Então, esse vibrante evangelho, este evangelho tão recheado de tantas nuances e chaves de leitura, nos leva a conhecer Jesus de uma maneira muito particular sobre a ótica aí de São Lucas. Então, nós desejamos que, ao ler essa grandíssima obra de Lucas, você também possa mergulhar a partir dessas orientações, desses vetores que o Evangelho nos dá, para que a gente possa chegar cada vez mais próximo de Jesus, descobrir nele toda a sua riqueza, toda a sua beleza e também o grande desafio que ele vai nos fazer. Vem e segue-me. Que você possa fazer um bom proveito, uma boa leitura e até o próximo encontro, se Deus quiser.